investidores e investidoras, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa, toda semana aqui nas terças-feiras, às 11 da manhã, trazendo o analista-chefe da Rico Investimentos, Roberto Indec, para trazer informações, explicar aí um pouco mais sobre investimentos em renda fixa. E hoje a gente tem um assunto quente aí para falar, né? Temos uma reunião do Copom amanhã, que vai ter mais um corte na Selic, a mais baixa desde meados de 2012. O Boletim Focus dessa semana aponta para 7,5, que baixa mais 0,75 ponto percentual. E aí volta aquela preocupação, como ficam os meus investimentos de renda fixa? Eu vou perder dinheiro se eu já tenho? Eu vou ganhar pouco ou quase nada se eu entrar agora? Como que fica? Bom dia a todos, na verdade. E vamos começar falando de alguns pontos que você já colocou aí, muito bem colocou, e eu vou traduzir um pouco essa parte da economia, né, que acho que é sempre importante a gente levar isso da maneira mais fácil, né? Primeiro, hoje, na verdade, nós começamos a reunião do Copom, né? O que é Copom? O Comitê de Política Monetária que decide a meta da taxa de juros do Brasil, a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia do nosso país. E ela atualmente está em 8,25% ao ano. As reuniões do Copom se dão a cada 45 dias. Claro que não é um número exato, mas é praticamente isso. São 8 reuniões por ano. Elas começam às terças-feiras e também às quartas-feiras, quando há essas reuniões a cada 45 dias, você tem a decisão que é após as 18 horas. Já foi feito um comunicado de que a decisão de amanhã será às 18h20. Por outro lado, mesmo tendo o comunicado, 99% do mercado já acredita que a taxa de juros vai ter um corte de 0,75 ponto percentual. Ou seja, nós passaremos de 8,25 para 7,5. E é o mais interessante que a taxa mais baixa do nosso país, em termos de Selic, especificamente falando, que foi criada no início da década de 90, a gente tem ali quase que a menor taxa da história, né? A menor taxa da história ela começou em novembro de 2012, ela teve mais ou menos uma duração de quase 6 meses até o início de 2013, mas estamos nos aproximando, vamos para 7,5 contra 7,25 daquele período lá em 2012. Eram momentos bastante distintos. Ela até durou pouco porque ela desceu de forma um pouco forçada. Né? Exatamente. Agora não, agora é algo mais natural. Claro que em função também da recessão que o nosso país passou, as dificuldades muito grandes na economia em 2015, 2016, inflação que está extremamente baixa se a gente for comparar com outros anos, né? Especialmente com 2015, quando a inflação estava em 10,7%, esse ano a inflação medida pelo IPCA deve fechar em 3%, ou seja, é um cenário completamente diferente. Então, eu acho que tem algumas ponderações que a gente vale colocar. Aliás, taxa essa que deve cair para 7,5 amanhã, mas que deve chegar a 7% já na outra reunião do Copom, daqui a 45 dias. Ou seja, encerraremos 2017 com a menor taxa de juros da história do Brasil. Isso é muito importante, isso é muito relevante, sem dúvida alguma. Inclusive, há algumas instituições financeiras, Verusca, que acreditam que ela pode continuar recuando em 2018. Claro que isso vai depender de algumas outras circunstâncias, como principalmente também a questão da inflação, reforma da Previdência, se vai ser feita, se não vai, quais são os termos que vão ser feitas, porque o governo ele precisa continuar ajustando a sua parte fiscal, ou seja, precisa continuar gastando menos do que arrecada. Né? Então tem esses outros pontos que a gente também precisa colocar aí na ponta do lápis. A gente tem um comentário aqui do Amada no Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook. Você pode mandar a sua pergunta para o Roberto Indec por lá. Ele diz que tem dinheiro na renda fixa, ele não diz qual, mas que ele está achando bastante ruim os rendimentos. Tende a piorar? Quem já tem dinheiro vai ser afetado por esse novo corte? Como que fica o retorno agora? Olha, vamos lá. Alguns pontos a gente precisa considerar aqui. Né? Em primeiro lugar, não se olha, investidor pessoa física não tem o costume de olhar o ganho real. O que é o ganho real? É taxa de juros menos a inflação no período. Né? Em 2015, é interessante que a taxa de juros estava em 14,25%, mas a inflação estava em 10,7%, ou seja, quase 11%. Qual que foi o ganho real desse período? Taxa de juros menos inflação? Cerca de 3%. Esse ano a gente deve ter, pelo menos fechar o ano de 2017, num ganho real de quase 4%. Ou seja, se você for pensar
nessa conta, colocar isso na ponta do lápis, o rendimento é inclusive melhor do que era ali em 2015, quando a taxa de juros estava em 14,25. Esse é um ponto bastante crucial para o entendimento dos investimentos em renda fixa de longo prazo também. Isso é muito importante porque a inflação ela vai comendo a sua renda ao longo do tempo. Tá? Então isso também tem que colocar na cabeça, esse conceito é muito importante. Outra questão é, taxa de juros recuando, expectativa que o ano feche em 7%. A gente já vê um fluxo muito grande migrando para o mercado de ações, para fundos multimercados, aqueles fundos um pouco mais agressivos que também alocam onde os gestores alocam os recursos no mercado de ações. E por que isso? Porque acredita-se que nesse momento, com a taxa de juros em 7%, a gente deve ter ao longo de todo o ano de 2018 uma taxa extremamente baixa. Né? Então, os gestores de fundos, os investidores que olham mais o curto prazo, eles sabem o quê? Que eles vão ter que correr um pouco mais de risco para buscar um retorno, uma rentabilidade melhor. Então, tem todo esse movimento que a gente tem que acompanhar. Um outro ponto que a gente tem que considerar. Bom, eu não quero tirar esse dinheiro da renda fixa, eu tenho um perfil conservador, eu invisto nos títulos do Tesouro Selic, que é um título que deve continuar rendendo mais do que a poupança no curto, médio e longo prazo. Mesmo para quem tem aquele dinheirinho de emergência, também o Tesouro Selic é mais indicado do que a poupança, com a liquidez diária, ou seja, você pode resgatar diariamente, no dia seguinte seu dinheiro está na conta. E, por exemplo, vamos colocar uma outra, vamos fazer aqui uma conta de padaria, que eu costumo falar para o pessoal que é importante. Por exemplo, hoje a taxa de juros está em 8,25% ao ano, certo? E aí você vai fazer o quê para você ver qual que é o seu rendimento diário numa rentabilidade de um CDB, de um liquidez diário, de um Tesouro Selic, como por exemplo. Então, a 8,25, você vai dividir por 252. Por que 252? Você tem 252 dias úteis. Né? Claro que essa não é a conta exata, mas é uma conta só próxima. Para ter uma noção. Para ter uma noção, exatamente. Então, você vai ter um rendimento diário nos seus investimentos, para quem tiver Tesouro Selic, CDB liquidez diária. Você tem um rendimento aí de 0,0327 ao dia do seu dinheiro. Isso para quem investe ou está nesse momento investido a 8,25% ao ano. Agora, se a taxa de juros for para 7,5%, você vai fazer a mesma conta dividir por 252, os seus rendimentos passarão a ser rentabilizados em 0,0298 ao dia. Ou seja, o investidor ele não perde dinheiro, mas o retorno dele diariamente passa a ser menor. Passa a ser menor. Então esse é um outro conceito muito importante que eu acho que vale colocar, porque muita gente sempre me pergunta e acredita que pode perder dinheiro com isso, nesse momento, enfim, isso não é assim que acontece. É o suficiente essa diferença para os investimentos em renda fixa em geral perderem tanto assim a atratividade? Olha, eu acho um movimento natural. É um movimento natural em que a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adequar no momento do nosso país, da economia, de perspectivas, de questão política. Eu digo isso porque tudo isso tem a relação com o cenário de juros e, consequentemente, com os seus investimentos que impactam no seu bolso. Então, eu acho que é todo um movimento natural que a gente tem visto, mas eu acho que o grande ponto a se pensar é exatamente isso. Nós estamos no final de outubro agora de 2017 e ao longo do todo o ano de 2018 a taxa de juros deve permanecer nesse patamar próximo de 7% ou abaixo disso. Pensando aí nesse patamar de juros mais baixo, que é a nova realidade do país, o Matheus Ramos pergunta se é o momento para aderir ao Tesouro Direto pré-fixado. Olha, é uma boa pergunta, né? Quanto é que está o rendimento desse tesouro pré-fixado no momento e quando é o vencimento desses títulos do tesouro? Porque se você for levar em consideração que os títulos do tesouro pré-fixado estão na casa dos 8% ao ano em termos de rendimento, 8, 8,5%, você tem que ver se o vencimento ele é no curto ou se ele é no longo prazo. Por exemplo, a gente tem títulos do tesouro pré-fixado com esse rendimento, mas que vencem lá em janeiro de 2023. Então, a gente está falando em pouco mais de 5 anos em 2 meses. Então, isso é importante porque não acredita-se que a taxa de juros possa permanecer nesse patamar dos 7% para sempre. Então, eu não gosto de indicar o tesouro pré-fixado por causa disso. Eu prefiro indicar muito mais o tesouro IPCA, que é aquele onde você ganha um prêmio pago pelo tesouro mais
a inflação no período do que o Tesouro IPCA, do que o Tesouro pré-fixado, desculpa. Isso porque a gente não sabe nos próximos anos como é que as coisas vão seguir na nossa economia. Ainda mais se você levar em consideração o quê? Que ano que vem é ano eleitoral, né? A gente pode eleger um presidente que não goste dessa política econômica atual e esse cenário possa ser inteiramente modificado. Então, pré-fixado seria arriscado. É arriscado. Essa mudança. Eu acredito que seja arriscado nesse momento. Você comentou sobre 2012, quando a gente teve a taxa mais baixa da Selic, que era um outro cenário, a inflação estava em aceleração, diferente do que está agora, em desaceleração. E aí o Marcos Domingos ficou com uma dúvida, que ele falou: a inflação baixa não é bom para o país? Então, eu acho legal a gente falar sobre a taxa de juros real, como que funciona essa decisão do Copom de decidir cortar ou não a taxa de juros, até para ficar mais claro aí. Porque pareceu que acho que ele entendeu como se fosse ruim e não foi isso, né, que você quis dizer. Sem sombra de dúvida. O que a gente espera é que a gente tenha uma inflação baixa e estável. Isso, para o encaminhamento da economia, é absolutamente necessário, né? Tanto é que se a gente for ver em países desenvolvidos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, a meta desses bancos centrais desses países, ou do bloco lá da zona do euro, é de 2%. E eles não conseguem chegar nos 2%. A inflação não sobe. E por isso que os juros lá estão na casa do 1% ao ano. Ou seja, o juros real é negativo, né? Porque é aquela conta que eu estou fazendo, juros menos inflação. Mas é absolutamente imprescindível que a gente tenha uma inflação estável e num patamar baixo para a economia do nosso país ser considerada sustentável no longo prazo, sem dúvida alguma. Agora, o que a gente está falando aqui é dessa questão dos investimentos, né? O que eu estou falando do ganho real é que você, investidor, quando você vai investir em renda fixa, muitas vezes você pensa que aquele retorno lá em 2015 era muito melhor que agora. Em 2015 eu ganhava o dobro que eu estou ganhando agora na renda fixa. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque você tem que contar a inflação no período, né? Então, o seu dinheiro ele foi sendo parte da depreciado. renda era corroída por essa inflação, né? Não estava no seu bolso de Exatamente. O dinheiro era depreciado, né? Uhum. Isso é bastante claro. Então, eu acho que são conceitos que a gente tem que fixar no nosso dia a dia para entender um pouco melhor esse movimento dos investimentos, né? Tem gente perguntando sobre LCI e LCA. A Juliana Friburgo fala que os bancos têm aumentado a taxa de LCI e LCA com a queda dos juros, pelo menos os bancos grandes, foi uma coisa que ela observou. E ela quer saber se a tendência é isso continuar com a nova queda da Selic. Olha, acredito que os bancos grandes têm elevado as taxas de LCI e LCA porque os bancos médios e pequenos têm taxas extremamente atrativas para os investidores, né? Se você for olhar hoje nas plataformas digitais de investimento, as taxas de LCI e LCA são muito melhores que a dos bancos grandes. Por que uma taxa é maior e outra taxa é menor, por exemplo, de investimento? Porque, de certa forma, quando você investe numa LCI ou numa LCA de um banco médio ou pequeno, o risco, sem dúvida alguma, é maior do que você investir num banco de grande porte, isso sem dúvida alguma, né? Então, isso você tem que levar em consideração. Agora, eu não estou falando de um risco sistêmico, que o banco vai quebrar, não. Mas tem uma série de considerações, uma série de ponderações que você tem que fazer. Mas a gente sempre costuma falar aqui que também tem a questão do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que garante até o limite de R$250 mil, caso aconteça alguma coisa com aquele banco onde você tem investimentos. Só para lembrar, os últimos que nós tivemos intervenção aqui no Brasil foram, por exemplo, o Banco Cruzeiro do Sul, né? Eu sempre lembro aqui também, que agora que está nessa semana aí falando do leilão da casa do ex-dono do Banco Santos, né, que, aliás, a massa falida dos últimos 12 anos. Né? Claro que o limite naquela época do FGC era R$70 mil. E depois dessa última leva dos bancos que tiveram intervenção do Banco Central, foi 2012, 2013, se eu não me engano. Aí você tinha aí, o limite foi elevado do FGC para 250 mil. Aliás, a FGC, em breve esperamos trazer alguém aqui do FGC. Para tirar todas as Estamos dúvidas, tentando, para as pessoas ficarem aí mais tranquilas com os investimentos. É isso aí. Tem gente perguntando sobre o CDB. Se é melhor hoje um CDB que paga 92% do CDI ou na poupança, deixar o dinheiro na poupança? Olha, poupança é o último investimento que você deve realizar. Né? Então, o CDB, eu acho que de largada, assim, para falar, é muito melhor do que a poupança. Mesmo pagando menos de 100%. Menos pagando de 100%. Não tem a menor sombra de dúvida. Aliás, o mais interessante de tudo, Verusca, se você for levar em consideração, eu estava olhando agora, antes de descer para cá para a gente fazer essa gravação para falar disso,
quanto está rendendo a TR, taxa referencial, mês a mês agora em 2017. Explica como funciona a TR para a poupança agora. Exato, vamos fazer isso. A poupança, quando a taxa de juros, a Selic, ela está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela rende 70% desse número mais a TR. Ou seja, se a taxa de juros vai cair hoje para 7,5%, se você pegar 70% disso, a poupança vai render 5,25% ao ano. Tá? Isso mais TR. Só que a TR em 3 meses, agora de 2017, foi zero, nula. Quando? Em abril, setembro e outubro. Então é importante a gente deixar claro isso aqui, porque a TR esse ano deve ficar próximo do 0,7%, alguma coisa nesse sentido. Né? E acho que a tendência é que a TR seja cada vez mais baixa. Não dá para baixar de nulo, lógico, mas estou falando que deve fechar esse ano próximo de 0,7%, mas ano que vem deve fechar muito abaixo desse número também. Então, um CDB de liquidez diária, sem dúvida alguma, ele acaba tendo uma rentabilidade melhor que a poupança. Claro que aos impostos, só que não cabe a nós aqui, por exemplo, colocar se ela vai render mais ou menos nesse momento. Por quê? Porque o imposto de renda cobrado sobre os rendimentos dos investimentos em renda fixa vai depender de quando cada investidor vai resgatar. Né? Lembrando que tem aquela tabela regressiva que começa cobrando 22,5% dos rendimentos até 6 meses, depois cai para 20% até 1 ano, de 6 meses a 1 ano. De 1 ano a 2 anos cai para 17,5% e depois de 2 anos cai para 15%. Então precisa fazer essas contas também. Falando do pessoal que já quer começar a diversificar um pouco mais, já que os juros estão em queda e outras possibilidades podem aparecer mais atrativas, o Carlos Magno pergunta se fundos multimercados para o momento atual pode ser uma boa opção. A gente tem, particularmente, eu tenho falado bastante de fundos multimercados nos últimos meses, que vem tendo ganhos bastante expressivos, né? Agora, dentro do segmento de fundos multimercados, algumas pessoas devem ficar um pouco perdidas, porque a gente tem dezenas de fundos hoje sendo oferecidos, né? E o mais interessante de tudo é que a gente tem fundos que são mais conservadores, fundos de perfil moderado e fundos de perfil agressivo. Isso dentro de um segmento de fundos multimercados. Aliás, o que é um fundo multimercado? Como o próprio nome já diz, multimercado. Você dá o seu dinheiro, os seus recursos para o gestor desse fundo, e o gestor desse fundo ele pode comprar, por exemplo, ativos de renda fixa, mercado de ações, índices, opções, moedas, commodities, enfim, fica livre aí para o gestor do mercado tocar isso. E aí dentro desse segmento, então você tem os 3 perfis de fundos, precisa entender qual se adequa mais ao seu perfil e também à sua necessidade de resgate, porque muitos dos fundos, por exemplo, multimercados, eles podem variar assim imensamente do período de resgate, tanto D+0, D+1, que é o dia que você solicita mais um, ou seja, no dia seguinte seu dinheiro está na conta quando você pede resgate, até D60, D90, D120, D180 e assim vai também. Então, são pontos que você precisa observar sem dúvida alguma. São mais características que você precisa aí observar antes de escolher onde vai entrar. Né? Exatamente. Nosso tempo acabou, tem bastante perguntas já. Pessoal, daqui a pouco entra outra programação aqui na MTV, então a gente precisa entregar o estúdio. Mas você tem um conteúdo especial para quem quer se aprofundar em renda fixa, né? Temos alguns conteúdos. Vamos lá. A gente tem o e-book de renda fixa, né? Aliás, fiz algumas correções. Em breve, nessa semana, já deve estar subindo com as correções aqui também no site da Infomoney. Sem dúvida alguma, não correções, mas vamos chamar atualizações do e-book de renda fixa, que é sempre importante a gente atualizar os dados também, características de cada produto, né? Mas você tem lá no site da Infomoney, acessa no Google, e-book de renda fixa, sem dúvida vai te ajudar nos seus investimentos do dia a dia, entender um pouco mais, é gratuito. Você também tem as páginas do Facebook, que pode seguir e nos acompanhar nesse trabalho. Uma página é o mesmo nome desse programa, Como Viver de Renda Fixa. Tem a minha página também do Facebook, que chama-se No Radar do Dinheiro. Posto lá sempre uma série de coisas sobre o mercado de ações, multimercados, fundos imobiliários, renda fixa, enfim, é bastante variado. Tem um canal no YouTube, um canal novo também, que eu comecei há cerca de 2, 3 semanas, que também chama No Radar do Dinheiro.
me segue lá, inscreva-se no canal, tem muita coisa bacana, tenho colocado 2, 3 vídeos por semana e a ideia é que isso traga uma interação e possa ajudar do ponto de vista educacional a você que quer investir. E também nós temos o que mais? As páginas no Facebook, YouTube. E no Instagram também, tudo @Infomoney. Estamos em todos os lugares. Infomoney também, é isso aí. Se você quiser informações sobre investimentos, aí para quem está começando, para quem já está um pouco avançado, estamos em todos os lugares. E só para avisar, o e-book que você falou, que é gratuito sobre renda fixa, ele está nos nossos comentários ali, fixado no Facebook. Então, se você está assistindo no Facebook, se você não está, dá um pulinho. Eu espero que você já esteja curtindo a página do Infomoney no Facebook. Se não curte, dá um curtir lá. E já está disponibilizado para vocês. É só clicar e baixar, como o Roberto explicou. É gratuito. Semana que vem a gente já tem ou a gente vai guardar o tema de surpresa? Vamos guardar o tema de surpresa, mas a ideia é que nas próximas 3 semanas tenhamos a pedidos, né? Pessoal do FGC aqui, vamos falar de previdência privada, Sim. Fundos de previdência, e vamos falar de fundos imobiliários. Todo mundo pediu bastante esses assuntos, então o Roberto Indec vai trazer alguns especialistas para ajudar a gente a esmiuçar bastante, explicar isso para vocês. Como eu sempre falo, vocês que ajudam aqui a formar, né, o programa, as dúvidas de vocês que ajudam a construir esse programa. Muito obrigada pela audiência.